Está no ar o programa Viva Melhor, um programa leve que tem como missão levar para vocês informações que vão contribuir para uma vida mais saudável e tranquila. Hoje o tema é saúde e vamos falar sobre um tratamento relativamente novo, já gerou muita polêmica, mas hoje vem alcançando bons resultados. Estamos falando do canabidiol para uso medicinal. O tratamento foi liberado pela Anvisa em 2015, vem crescendo e vem sendo cada vez mais prescritos por médicos, inclusive médicos aqui de Maringá. E para conversar sobre esse assunto hoje, eu trago aqui no estúdio o médico psiquiatra Marcos Bressan. O Viva Melhor está no ar. E hoje o assunto é o canabidiol, que é oriundo aí da cannabis e vem sendo utilizado para tratamento medicinal. Para conversar com a gente sobre isso, o médico psiquiatra aqui de Maringá, Marcos Bressan, seja bem-vindo. Grato, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí para tirar qualquer dúvida. O Dr. Marcos Bressan já trabalha com homeopatia, médico da família e agora incluiu aí como forma de tratamento na sua prescrição o canabidiol, que já gerou muita polêmica. Exato. Mas hoje eu acho que já está sendo mais aceito tanto por médicos quanto por pacientes? Exato. Digamos que em alguns segmentos da classe médica tem alguma resistência, às vezes, em alguns casos, até por um certo desconhecimento ou por alguma desconfiança, digamos assim, né? Confundindo um pouquinho o tratamento com canabinoides com o uso recreativo da cannabis, por exemplo, né? Ou achando que as pessoas vão ficar dopadas, coisas do tipo. Digamos, já presenciei colegas com falas como essa, por exemplo, né? O que não é uma realidade, né? Então, ele pode ser usado em diversas áreas hoje da medicina, né? Principalmente na neurologia, na psiquiatria, né? As áreas em que há grande benefício, epilepsia, algumas doenças neurodegenerativas, dor crônica, e tem sido cada vez mais usado também para outros componentes, como insônia, ansiedade, até mesmo depressão, TDAH. Claro que alguns desses casos ainda necessitam de maiores estudos, né? A prática clínica vem mostrando benefícios e tem estudos menores também mostrando resultados, benefícios e tem uma grande aceitação por parte dos pacientes. Claro que não é todos, né? Não é 100%, é aqueles que se adaptam bem, aqueles que às vezes não se adaptam ou por não ter uma grande resposta, né? Ou por ter às vezes algum efeito adverso, que também pode acontecer. Então, tem sido cada vez mais utilizado porque, em geral, a aceitação, a tolerabilidade com relação a efeito adverso, por exemplo, costuma ser melhor do que de outros psicotrópicos, como antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono, por exemplo, que costumam ter uma taxa maior de abandono de tratamento por efeito adverso, por exemplo. Perfeito. O que te chamou a atenção lá atrás, quando você começou a olhar para isso? Por que trazer esse tratamento para você? O que te chamou a atenção? Então, já vem alguns anos que eu venho estudando, fazendo alguns cursos, me capacitando para utilizar essa ferramenta, né? Uma ferramenta de tratamento a mais. O que justamente me chamou a atenção por ser um tratamento, digamos, mais natural, com menos efeitos adversos do que a maioria dos tratamentos que a gente tem, e também para a gente ter um arsenal a mais de tratamento, né? Porque a gente percebe uma limitação em muitos casos. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, sei lá, dor crônica, fibromialgia, né? É um tipo de situação clínica em que o tratamento medicamentoso tem uma eficácia baixa, né? Então, às vezes, eu já tive pacientes, por exemplo, tomando 2, 3 medicamentos para fibromialgia, além de outras medidas não farmacológicas e sem ter resultado clínico satisfatório. E que, digamos, tiveram ótimos resultados com canabidiol, por exemplo. Então foi, digamos, no início, lá uns 4, 5 anos atrás, quando comecei a trabalhar com canabidiol, prescrever principalmente nessas situações, né? Mas depois, estudando um pouquinho mais, a gente acaba vendo que tem outras oportunidades de uso clínico também. Perfeito. Então, eu até fiz uma tela, a gente fez uma tela só para reforçar as doenças que o canabidiol vem sendo prescrito. Pode colocar todas as doenças aí na tela.
Pode colocar todas as que estão aí, legal. O Dr. Marcos já falou sobre alguns, né? Crises convulsivas, depressão, insônia, ansiedade, epilepsia, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia e transtorno do espectro do autismo, que é o TEA. E o autismo tem muita, né? Você ouve muita informação sobre o canabidiol para quem tem esse espectro, né? Exato. Então, é um medicamento que auxilia a controlar alguns sintomas, então não é um remédio que vai fazer com que a criança ou o adulto saia do espectro do autismo, certo? Não é uma cura para o TEA, isso é bom deixar claro. Ele vai ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e a manejar melhor algumas manifestações clínicas. Por exemplo, a desregulação emocional, que é bastante frequente em ambientes com muitos estímulos neurosensoriais, por exemplo, que é algo comum no transtorno do espectro do autismo. Então, por exemplo, é uma hipersensibilidade ao tato, ao olfato, à luminosidade, a barulhos, por exemplo, né? Então, o canabidiol traz uma regulação melhor desse sistema neurosensorial, que, consequentemente, também ajuda a ter uma regulação emocional melhor. Porque é muito comum que esses pacientes entrem num estresse por conta desses estímulos e acabam se desregulando emocionalmente, às vezes tendo crises de ansiedade ou de comportamentos mais impulsivos, enfim, por conta desses fatores, sabe? O que muitos médicos acabam daí prescrevendo também o medicamento, o que não é homeopático, o tradicional. Alopático. O alopático, claro. né? E por que para você, qual é a vantagem? Em vez de você prescrever, por exemplo, né? Hoje eu com filho pequeno também, você vê que crianças com 9 anos, 8 anos, já está sendo recomendado remédio, né? Às vezes tem algum traço de autismo aí, já está entrando nos remédios mais fortes. Então, para você... Nesse caso, você talvez escolheria o canabidiol até para criança? Como que está sendo isso? Pode ser usado sim para criança, né? Normalmente a gente utiliza sem THC para crianças, né? Claro, depende dos casos, né? Tem casos, por exemplo, de tique, síndrome de Tourette, por exemplo, né? Pode ser usado com uma quantidade pequena de THC, que auxilia melhor no controle dos tiques, né? Tiques motores é uma outra indicação interessante, neurológica, assim, do canabidiol, um pouquinho de THC, mas nesses casos para regulação neurosensorial, regulação emocional, normalmente é sem o THC associado. Digamos assim, é uma opção, não necessariamente vai ser a primeira opção, tá? Na maioria dos casos, eu acabo prescrevendo canabidiol ou um canabinoide quando já teve tentativas de uso de outros fármacos, ou falha terapêutica ou intolerância a efeitos adversos, a não ser que algum caso muito específico que a gente pode selecionar como primeira opção, que a gente já tem uma comprovação maior de benefício, de eficácia, né? Mas na maior parte dos casos a gente busca tratamentos mais convencionais num primeiro momento e aí, dependendo da situação, o canabidiol vira uma opção. Por ele vir de uma planta, ele é mais natural. Exato, é um fitoterápico, certo? É um fitoterápico. Então, para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, acho que teve uns anos atrás, uns 2 anos, que o Conselho Federal de Medicina até tinha restringido, tentou se restringir, mas depois isso caiu dentro de poucos dias, né? Por conta de um posicionamento mais político do que qualquer outra coisa. Entendi. Né? Mas tem muitos países da União Europeia, a União Europeia como um todo, Estados Unidos, Canadá, Israel, em que, por exemplo, o canabidiol sem THC, né? Ele é comprado em farmácias específicas de produto natural, inclusive sem receita médica. Como a gente compra, sei lá, uma valeriana aqui, né? Um passiflora, um fitoterápico de uso comum, assim, para ansiedade, para insônia. As pessoas conseguem adquirir, inclusive, sem receita, dado o perfil de segurança que o medicamento tem. Caramba! Né? Não tem, assim, riscos de dependência, não são relacionados casos de dependência, por exemplo, do medicamento, né? Diferente da cannabis consumida recreativamente, que pode, sim, induzir dependência, tá? Então, é importante fazer essa separação. Legal. E, digamos, o ponto-chave aí é a proporção dos componentes, certo? Para a gente ter uma ideia, cannabis consumida recreativamente, em geral, tem de 10% a 20% de THC e uma quantidade bem menor de canabidiol, de CBD, uma proporção parecida com do THC ou até um pouco abaixo do THC, né? Enquanto que
na cannabis medicinal, a gente tem uma concentração mais alta de THC, usamos às vezes de 20 miligramas, né, de 2% até 30% de THC, de canabidiol, CBD, e uma quantidade muito pequena de THC, ou sem nenhum THC, ou uma quantidade muito pequena, 0,2%, 0,3% é o máximo permitido aqui no Brasil, por exemplo. Então, o THC que tem efeitos mais psicotrópicos e que pode sim induzir uma certa dependência. E por outro lado, o CBD, ele regula a ação do THC, ou seja, ele estabiliza, ele não deixa que a pessoa tenha os efeitos que poderia ser considerado, sei lá, um efeito psicotrópico, psicoativo de, sei lá, alucinações, distorção do tempo, do espaço, né? Entendi. Que pode acontecer com a cannabis recreativa, por exemplo. Então, a diferença vai ser a dosagem. A dosagem e a proporção dos componentes. Ou seja, um médico ali avaliando aquela pessoa, avaliando aquele paciente e com todo o conhecimento, né, que você tem, fazendo o melhor encaminhamento, né, melhor indicação. Sim. Perfeito. Eu estava até buscando aqui dados. 2023, 430 mil pacientes realizaram o tratamento com medicamento à base de cannabis, né, medicinal, um crescimento de 130% em relação a 2022. Sim. E eu acho que o grande desafio agora é que o Brasil ele não produz, né? Daí tem tudo é exportado, tudo vem de fora. Então, a gente tem algumas maneiras de conseguir o óleo para o tratamento, né? Eu falo do óleo, mas tem outras formas também. Tem goma e tudo mais. Tem pessoas que não se adaptam. É mais uma questão do paladar. Tem gente que não gosta do óleo e acaba usando o medicamento de outras maneiras. Mas o canabidiol tem algumas associações que têm autorização judicial para produzir no Brasil, mas em geral o paciente para adquirir vai ter que fazer parte da associação, pagar uma anuidade, tudo e conseguir comprar o óleo da associação. Então essa é uma via. Tá. Outra via é comprar direto na farmácia. As grandes redes todas têm hoje produtos à base de canabidiol, né? Com THC e sem THC, com receita médica, né? Controlada, de controle especial, receituário B, né? Que a gente chama. E o importado. Então são essas três vias, né? Aí vai variar um pouquinho o custo de cada uma, né? É muito caro hoje? Olha, não tenho nem ideia. Depende, ainda não é um tratamento tão acessível. Isso é um dos maiores limitadores do uso do canabidiol. Muitas vezes a gente acaba não prescrevendo como primeira opção, até por conta pelo preço, pelo custo que é um pouquinho mais elevado, um investimento um pouco mais alto. Mesmo para o paciente. Algumas formulações têm um preço melhor, alguns importados, enfim. Aí vai de cada situação, porque aí tem algumas diferenças também de componentes, porque além do CBD e do THC, tem outros fitocannabinoides que podem ser utilizados em situações específicas. Mais interessante para dor crônica, outro mais interessante para foco, concentração, outro mais interessante para insônia. Então, aí, dependendo da situação, que são canabigerol, canabinol, terpenos, tem outros fitocannabinoides que também, cada composto vai ter uma composição ali específica para cada situação. Perfeito, perfeito. Estamos conversando aqui com o psiquiatra Marcos Bressan, que vem esclarecendo, tirando dúvidas sobre o canabidiol para uso medicinal, que vem sendo receitado, inclusive, aqui em Maringá, com bons resultados. A gente continua com esse assunto depois do intervalo. Voltamos com o nosso Viva Melhor e hoje o tema é muito curioso, vale a pena você ficar aqui com a gente está falando sobre o canabidiol, que vem aí da cannabis e hoje está sendo utilizado como, né, para uso medicinal. Dr. Marcos Bressan, que é psiquiatra, vem receitando muito o canabidiol aí, com bons resultados, e a gente estava até conversando no intervalo aqui, né, a importância, ele é um fitoterápico, então talvez pode amenizar os efeitos colaterais dos medicamentos, porque para a saúde mental, dependendo da doença, é bem pesado os medicamentos, né, Dr. Marcos? Exato, esse é um dos aspectos que faz a gente buscar outras alternativas de tratamento por conta dos efeitos colaterais mesmo. A gente pode citar alguns, né? Às vezes sonolência, ganho de peso, diminuição de libido, tontura e por aí vai. Certo que alguns medicamentos podem provocar uma certa anestesia emocional, alguns medicamentos podem provocar
né? A sensação de, digamos assim, estar demasiadamente estável, sem sentir nem alegria, nem tristeza. Algumas pessoas se sentem assim com alguns psicotrópicos, certo? Então, o canabidiol pode ser uma ferramenta que nos ajuda a diminuir dosagem ou retirar alguns medicamentos, fazendo alguma substituição. E, claro, cada caso é um caso, né? Sim. Sendo possível essa via, ele acaba sendo interessante. Olha que bacana, perfeito. Você explicou sobre o canabidiol e o THC, né? E muitas, né, todo mundo tem casos aí de pessoas que usaram a cannabis de uso recreativo e daí acaba desencadeando uma esquizofrenia ou algum problema, né? Não é todo mundo que pode sair usando, às vezes, a cannabis. É o THC que provoca isso? Exato. Esses efeitos podem ser provocados por altas doses de THC. Tá. Digamos, claro, vai de uma predisposição já genética que a pessoa tem, certo? Principalmente no período da adolescência, ali dos 12 aos 19 anos, o uso, principalmente em altas doses, em grandes quantidades, pode ser um fator gatilho para eclodir um quadro psicótico, por exemplo, né? Fora dessa faixa etária é bem menos comum, não é impossível, mas é bem menos comum. Pode sim desencadear, às vezes, experiências alucinatórias breves, por exemplo, né? O uso da cannabis, como a gente já explicou, né? Da cannabis recreativa com altas doses de THC, certo? Ou crises de ansiedade, de pânico também podem acontecer nesses casos, então, né? mais uma vez, a gente entra na questão da dosagem, né? Da importância de ter um profissional, né? Um psiquiatra hoje orientando para esse uso para tratamento, né? E daí, nesses casos, por exemplo, né? Se a pessoa a gente viu ali que esquizofrenia, ansiedade, depressão pode ser tratado com o canabidiol. Exato. Mas daí vai ser o canabidiol, não vai ser o THC, é isso? Mais ou menos. Digamos assim, por exemplo, para ansiedade e para esquizofrenia, usa sem THC, normalmente, né? Até porque o THC pode ser desorganizador no caso de esquizofrenia, né? Tá. Então, mas aí é um tratamento coadjuvante, né? Ainda tem alguns estudos saindo de monoterapia para falhas terapêuticas com antipsicóticos na esquizofrenia, mas aí a questão da dosagem é muito importante. Um caso como esse, por exemplo, a dose do canabidiol é muito elevada. Então, muitas vezes acaba inviabilizando porque, conforme maior a dose, o custo fica mais alto também, né? Porque os medicamentos são por miligramas, né? Então, é o preço. Então, para usar uma dose muito alta de canabidiol, num caso como esse, acaba sendo um tratamento de difícil acesso, né? Na esquizofrenia, por exemplo, né? Mas, na ansiedade, até pequenas doses de THC costumam ser bem toleradas, tudo mais, pode ser usado. Mas, em geral, a gente prefere sem THC porque o THC pode ser um pouco ansiogênico, né, para algumas pessoas. Mas, por outro lado, para a depressão, de forma geral, um pouquinho de THC costuma ser interessante. Ele tem um efeito mais antidepressivo. Então, daí usa doses pequenas junto com o canabidiol. Para quadros como depressão, né, ansiedade, às vezes você fica naquele remédio por muitos anos, né? Alguns saem, mas enfim, alguns ficam aí muito tempo. Como que é com o canabidiol? Aí, claro, vai depender de uma série de fatores, sim, certo? Por exemplo, atividade física, alimentação, psicoterapia, né? Toda a vida social, a vida espiritual. Todos esses fatores vão contribuir para que a pessoa possa usar o medicamento, seja ele um antidepressivo, um ansiolítico ou o canabidiol, pelo menor tempo possível e necessário, certo? Essas outras questões estando bem ajustadas, é mais fácil de fazer uma retirada. Então, o canabidiol também não necessariamente é para a vida toda, muitas vezes é para um período só. Um período. Perfeito, perfeito. E hoje, falando da sua experiência, você já está há mais ou menos 4 anos. Acho que talvez um pouco mais, não sei, 5 anos aí. E tem alguns pacientes específicos que você vem receitando em relação à idade, quadro, né? O problema em específico, a doença? Então assim, basicamente tem alguns perfis, certo? Ou aquele paciente que já tentou outros tratamentos e não teve bons resultados, seja por falha de efeito clínico significativo mesmo, ou por não tolerar efeitos adversos, né? E a gente busca o canabidiol. Ou aquele paciente que não está em uso de outros tratamentos, mas que já vem buscando esse tratamento com canabidiol, porque alguém
um familiar, um amigo, alguém já fez uso, teve bons resultados, a pessoa está sentindo um problema parecido, por exemplo, e busca já com essa ideia, não, eu gostaria de tentar com o canabidiol como primeira opção, aí a gente avalia caso a caso, né? Então, aí nesses quadros todos, né, seja dor crônica, insônia, ansiedade, aí depressão depende, uma depressão mais grave, por exemplo, dificilmente iniciaria somente com canabidiol, por exemplo, né? Mas vai variar de caso a caso. E como que é a forma? É um óleo, né? Então, como que é a dosagem, quando tomar, horário antes de dormir? Normalmente a gente usa 2 vezes ao dia. Tem casos específicos que pode usar mais, até 3 vezes ao dia, dificilmente mais do que isso, assim, né? E aí a dose vai variar dependendo da condição, né? Tem condições que vai ser uma dose menor, e outras que vai ser uma dose mais alta, né? Aí depende da sensibilidade da pessoa também, né? Às vezes prefere uma dose um pouco mais alta à noite, por ele poder facilitar, não é que ele dá sonolência necessariamente, vai variar da sensibilidade. Tem pessoas que sentem uma sonolência, principalmente nos primeiros dias de uso, então a gente começa com uma dose mais baixinha, vai subindo gradualmente, porque tem pessoas que se sentem sonolentas às vezes com ele no começo, né? E aí prefere usar uma dose um pouco mais alta à noite, uma dose menor de dia. Aí vai ser da experiência e do manejo de cada caso. Que legal, gente. Então, estamos falando sobre o uso do canabidiol para tratamento aí de diversas doenças. Dr. Marcos Bressan está aqui esclarecendo. E, no final das contas, então, a gente, né, tem esse estigma, né? É cannabis, tudo bem que isso, né, ainda bem já está passando, mas no final das contas vai ser menos nocivo, menos agressivo que muitos medicamentos que a gente vem hoje tendo que ingerir dependendo, né, do quadro. Sim, como eu falei, o perfil de tolerância acaba sendo melhor, certo? Mas tem pessoas que não se adaptam também, ou que tem algum efeito colateral, um mal-estar digestivo, por exemplo, ou a própria sonolência. Acabam que em alguns casos são fatores de descontinuação do tratamento com canabidiol também, né? Mas a gente observando assim, em série de casos é menos do que com os psicotrópicos de forma geral. Assim, a tolerância acaba sendo melhor, né? E um dado interessante que a gente não comentou é porque é milenar o uso da cannabis na medicina. Na antiga China, no Egito, tem registros, né, de uso da cannabis para tratamento de epilepsia, por exemplo, de insônia, de outros quadros, assim, tem registros, né, desse uso, né? Então é uma coisa que está sendo resgatada, mas que não é tão nova assim, né? Entendi. Tem uma pergunta, não sei nem se eu deveria fazer aqui ao vivo, mas eu vou fazer. Uma pessoa me questionou, a hora que ficou sabendo que eu ia entrevistar você, que algumas pessoas, principalmente adolescentes, jovens, né, que deveriam consultar até um médico, que não é tudo para uso recreativo, né, que a gente não tá, o objetivo não é esse, mas que tem pessoas que não podem ter contato. Isso é real? Faz sentido? Olha, é difícil ter uma avaliação assim a priori, né? De forma geral, o que eu diria é que na adolescência, se for possível evitar, é melhor. Porque, como a gente falou, casos de eclosão de doenças mais graves, né, como a esquizofrenia, alguma coisa assim, desencadeados pelo uso do canabidiol são muito mais frequentes nesse período. Até qualquer caso de esquizofrenia em geral, a idade de início costuma ser essa mesmo, né? Na adolescência, então, até os 20 anos. O cannabis, mas qualquer tipo de psicoativo, droga, né? Exato, de qualquer composto psicoativo. Até assim, a bebida alcoólica. Exato, né, até a bebida alcoólica, tudo é um momento de maior suscetibilidade, né? Então, o ideal seria evitar. Se não for possível evitar, a gente vai orientar para consumir a menor quantidade possível, certo? Pensando numa estratégia de redução de danos, né? E com a menor frequência possível, né? Mas a melhor coisa seria evitar nessa fase. Fibromialgia, né? Você comentou e eu quero destacar aqui. Quem tem fibromialgia, né? Todo mundo às vezes tem alguém conhecido. Eu tenho alguns conhecidos. É muito difícil, como você destacou, o tratamento, né? Sim. E quais estão sendo os resultados que você... não sei se já receitou para fibromialgia e como está sendo aí os resultados? Sim, é uma situação de uso frequente do canabidiol, né? Nos casos mais graves, a gente coloca uma quantidade pequena de THC também. Pode ser usado aí, porque ele tem um efeito analgésico potente também, sabe? E, claro, na fibromialgia, a atividade física tem um papel fundamental, né? Mas muitas vezes é difícil dar esse start, porque a pessoa sente muita dor e nos primeiros dias de atividade acaba agravando a dor até. Daí então, que o fitoterápico vai ajudar. Ajuda nesse sentido, né? Nesse início. E normalmente tem, na maioria dos casos,
alguma ligação com outros quadros, né? Transtornos do sono, depressão, né? Na maioria dos casos não é só a fibromialgia, né? Bacana. Nosso programa está acabando. Agradeço muito a participação do Dr. Marcos. Foi um programa esclarecedor, eu acho que sobre um assunto que a gente ainda desconhece, né? Pouco falado, a gente sabe pouco sobre ele. Então, agradeço muito a participação. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Viva Melhor segue e amanhã a gente volta.